Aí a gente vai para a carta da aliança, né? A carta da aliança, ela fala de compromisso, né? De casamento, de noivado, de namoro, de assumir um relacionamento, né? De firmar ali um compromisso, de estreitar laços, mas também ela fala de sociedades, de quando é coisas relacionadas ali a trabalho, né? Então, sociedade, parcerias, tá? De firmar um contrato, assinar um contrato, né? Até, por exemplo, vamos supor, você tá ali com uma casa para vender, né? E aí você quer saber se essa casa vai ser vendida. Sai a carta da aliança, indica que sim, né? Porque ela tem uma resposta de sim, ela tem uma resposta positiva, mas também ela fala, né, de um contrato firmado, de uma parceria ali feita, de um compromisso, né, de que você firmou um compromisso. Então indica que a casa ali vai ser vendida, né? Ah, eu tô procurando emprego, né? Que eu tô procurando trabalho, eu vou fazer uma entrevista, e aí a pessoa quer saber se vai dar certo, sai a carta da aliança. Provavelmente sim, porque a aliança está mostrando ali que um compromisso vai ser firmado, né? Uma carteira vai ser assinada, um contrato vai ser assinado, tá? Então ela não está falando também só de relacionamentos, né? De casamento, de noivados, enfim, mas de todo tipo ali de compromisso, né? De parceria, tá? Carta do livro, né? A carta do livro, ela fala de estudo, né? De cursos, estudo mesmo, escola, faculdade, um curso ali de aperfeiçoamento, entendeu? Mas também ela fala sobre você analisar, estudar uma situação, né? Então, se você está em dúvida de um projeto, de alguma coisa, em dúvida sobre alguma pessoa, e sai a carta do livro, fala sobre você estudar aquilo, né? Aquela pessoa, aquela situação, analisar, entendeu? Tem baralhos que o livro vem fechado, tem baralhos que o livro vem aberto. Tem baralho que vai ter só um livro, tem baralho que vai ter na carta ali vários livros, né? Então, quando tem, por exemplo, vários livros, é buscar várias fontes de informação, entendeu? Pesquisar bastante sobre algo. Ou se você quer saber sobre uma pessoa, buscar várias fontes, né? Conversar com várias pessoas sobre a determinada pessoa que você quer saber. Pode estar falando de segredo, né? De algo ali fechado, entendeu? Por exemplo, quando se a pessoa esconde algo de você, pode ser que saia a carta do livro, às vezes sai a lua, mas pode ser que saia a carta do livro, e aí vai mostrar, né? Que tem ali um segredo, que tem algo a ser revelado, entendeu? Se é um baralho que tem a carta do livro ou que está aberto, é um segredo que pode estar mostrando ali um segredo, por exemplo, que vai ser exposto, né? Que vai ser aberto. Ah, mas no meu baralho não só tem o livro fechado, então esse segredo nunca vai ser aberto, nunca vai ser revelado? Vai. Por exemplo, às vezes pode sair acompanhado da carta do sol, da carta da chave, da carta da cegonha, da carta do caminho, né? Uma revelação a caminho, um segredo que está a caminho, entendeu? Então, assim, sempre você tem que analisar o contexto, o tipo de pergunta que foi feito, em que situação, né? Que a carta está saindo, o que tem ao redor. Mas o livro em si, só ele sozinho ali, ele pode estar, né, representando, então, estudo, análise, né? Buscar conhecimento, buscar informações, tá bom? A carta da carta, ou como algumas pessoas falam também, a carta da notícia, né? Então é quando a gente recebe, né, uma notícia, ou quando a gente tem que passar uma notícia, uma informação, tá? A questão também de papel, né? A carta ela é um papel ali, então documentos assinados, né? Papéis sendo assinados, carteira de trabalho, contrato, né? O contrato lá de empresa, de compra e venda de um bem, né? Ou de um casamento, né? Casar no papel. Então, tudo que está relacionado, né? A papel, a assinatura, a informação, a notícias, né? Mensagens, está tudo relacionado ali a essa carta. Então, ela pode dizer que você vai receber uma notícia, ou que você tem que passar uma notícia, né? Que você tem que avisar alguém sobre algo, ou essa questão aí de assinar, então, documentos, assinar papéis, tá? Hoje em dia, né, ninguém mais manda carta, então ela também pode estar falando sobre mensagens de redes sociais, né? De WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas todas aí, né? Então,
de uma comunicação virtual, entendeu? A carta do homem traz a energia, né, a energia masculina, né, pode estar representando um homem importante ali para você, ou para o consulente, ou alguém que tenha uma energia masculina, então a gente pode entender ali também como uma energia mais racional, né, mais ativa, entende? O homem, a carta do homem também, ela fala sobre você liderar, né, uma situação de liderança, então liderar uma situação, encabeçar ali uma situação, um líder, né? Não que na carta da mulher a gente não possa ver essas energias de liderança, de encabeçar uma situação. O que a gente está vendo aqui é a energia, né, de quando foi criado lá, inventado o baralho cigano, enfim, feita a carta do homem, foi com esse intuito, né, de colocar ali uma energia masculina, uma energia de liderança, uma energia mais racional, tem também uma energia de mais frieza, por exemplo, enfim. Porque a gente tem que buscar muitos dos significados para entender por que foi criado, por que colocou a carta do homem, porque lá, né, lá em 1800 e Guaraná com rolha, o homem tinha esse simbolismo, o homem representava isso, entendeu? Assim como a carta da mulher, ela traz uma energia mais frágil, mais feminina, mais sensível, mais emocional, entendeu? E também representa ali a presença feminina, uma mulher importante na sua vida, né? Ou, por exemplo, se você é mulher, né, e aí sai essa energia ali para você, você liderando uma situação, é você sendo a protagonista, né? Na carta do homem também, né, se você é homem ali, então você se colocando ali como protagonista da situação, né, como quem dita as regras ali, entendeu? Então, a carta do homem e a carta da mulher, vocês podem colocar, sim, a energia feminina e a energia da pessoa, do homem, da pessoa mulher, mas também buscar antigamente como eram vistos, né? Como o homem era visto e como a mulher era vista. Então, tem a parte forte, a parte frágil, o sensível, o insensível, né? O mais emocional, o mais racional. Dá para colocar esses simbolismos aí para entender a leitura, tá? A carta dos lírios, né? A carta de Nanã. O lírio, ele sempre traz uma energia serena, né? Um sentimento de paz, paz de espírito, de serenidade, de calmaria. É uma carta, eu vejo como uma carta lenta, por quê? Porque eu coloco nela o simbolismo da Nanã. Nanã, ela é lenta, né? Ela é devagar, ela é uma idosinha, né? Uma anciã, uma senhorinha. Então, ela tem os movimentos mais lentos, entende? Então, eu coloco essa energia de tempo aí na carta dos lírios como sendo uma carta onde as coisas acontecem de forma mais lenta. Os lírios, ela também representam ali os relacionamentos estáveis, né? Aqueles relacionamentos e situações, né, estáveis, que não é aquela montanha russa, né, que não tem aqueles altos e baixos toda hora. Tá uma coisa mais linear, tá uma coisa mais estável, né? Tá uma coisa mais Capricórnio ali, né, que não gosta de muitas emoções. De uma hora tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá sabe assim, que tá naquela gangorra, né? Então ela é mais linear, ela é mais estável. Você consegue prever já, entender o que vem lá na frente, porque ela não oscila, né? Ela não é uma carta que fica oscilando, que nem, por exemplo, eu esqueci de falar, a carta do navio é uma carta que oscila, né? Porque o navio, ele vai com a maré ali balançando, né? Então é instável, né? Não traz muita solidez. Já a carta da Nanã, a carta dos lírios, ela é mais estável, né? Ela segue ali numa marola, ali num negocinho mais sereno, mais calmo, tá? Traz muito de espiritualidade também no simbolismo dessa carta, tá? A carta do sol. O sol é o dia de praia, né? O sol é é uma carta de luz, é uma carta de intensidade, é uma carta de clareza, de ar livre. Então o sol, ele traz vitória, riqueza, conquista, êxito, sucesso, traz toda essa energia.
Também a gente pode ver na carta do Sol, né, os leoninos. Então a gente tem muita vaidade na carta do Sol, querer ser o centro das atenções, o ego também, né? Então a gente pode trazer, para todas as cartas dá para incluir esses negócios de signo, tá? Dessas características. Então no Sol, na carta do Sol, a gente tem muito da vaidade, do ego. Sabe aquela coisa que também você tem que, dependendo do contexto, tomar cuidado para não se queimar numa situação. Ou de, por exemplo, né, que nem eu já citei em algumas vezes, em algumas consultas, em live, que eu, né, já cheguei a falar, ó, cuidado que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, se o Sol tem uma lua por perto, a carta do livro, né, dos ratos ali, então, enfim, pode estar representando que, né, tá brilhando demais, mas nem tudo que reluz é ouro. E aí traz também, como eu falei, então, a vitória, a conquista, o êxito, o sucesso. Ele é uma carta positiva, né? Ele é uma carta que sozinha traz um sim, né? Traz uma resposta positiva, traz uma resposta ali de conquista, tá? E aí, dependendo ali do contexto, você vai saber se ele tá falando alguma coisa também sobre o ego da pessoa, sobre, né? Ser uma pessoa vaidosa, mas não aquela vaidosa de se arrumar, tô falando aquela vaidade... Sabe aquela vaidade de rede social? Sabe? Que tem que aparecer, né? De pessoa que tem que se mostrar. Esse tipo de vaidade, assim. Então tem o ego inflado, o ego ferido. Tem vários simbolismos aí para você colocar na carta do Sol. A carta da Lua. A carta da Lua é uma carta bem romantizada, né? A gente romantiza bastante a Lua, né? Aquela noite de romantismo, né? De sentar no banco da praça e ficar olhando o luar. Mas também a Lua, ela traz, né, os segredos, né? Ela traz a Lua, ela tem uma face oculta, né? Tem o lado da Lua que a gente tá vendo e tem o outro lado, as costas da Lua, que é um lado que a gente não tá vendo. Só que enquanto a gente vê um lado e não vê o outro, quem está do outro lado enxerga o que a gente não está vendo, né? Então tem essa historinha aí para analisar dentro da carta da Lua. Então, como eu falei, ela traz, né, essa energia aí do mistério, do segredo, dos escorpianos, né, que são bem misteriosos aí e gostam, né, de fazer um mistério. Tem muito do misticismo também, né? Daquela coisa oculta, não do segredo, né? Oculto, mas daquele ocultismo, né? Das artes ocultas, né? Das magias. Tem muito simbolismo, assim, relacionados, né? Por exemplo, ao Wicca, a religião, né? A outras religiões também, mas ao paganismo também, porque traz muito do ocultismo e do misticismo. É uma carta que eu gosto bastante, é uma carta, né, que traz aí essa energia, como eu falei, né, dos escorpianos, do segredo, mas ela traz também o romance, né, ela traz o namoro, ela traz o romantismo, ela traz o cavalheirismo, então tem uma nostalgia, né, tem uma nostalgia por trás dessa carta. Ela fala das fases também, né, de algo que dura ali um determinado tempo, porque muda, né, de acordo ali com a fase da Lua. Então, fala de uma situação também que vai durar um período aí, vai durar uma semana aí, depois vai mudar, né? Depois a gente vem para a carta da chave. A chave, ela abre e ela fecha, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma situação que abre, a gente também pode ver uma situação que fecha, vai depender do contexto e vai depender das cartas ao redor. Mas, basicamente, é uma carta que fala que você consegue solucionar uma questão, que você tem o poder de decisão, né? Que algo depende ali só de você para ser resolvido. É uma carta que abre, né, os caminhos, né, então que traz respostas, que traz soluções, tá? É uma carta basicamente positiva, com exceção de quando ela tranca algo, né, de quando ela fecha algo, que vai depender aí das cartas ao redor e do contexto da leitura, né, dependendo da pergunta.
mas é uma carta basicamente positiva, tá? Ela abre, ela resolve, né? Ela traz respostas e ela te dá o poder também de decisão, tá? A carta dos peixes. Ela é uma carta que flui, você vê que na maioria dos baralhos, né, difícil, acho que não tem nenhum baralho, não sei, não me lembro agora de cabeça, mas acho que não tem nenhum baralho onde a carta dos peixes traz algum obstáculo, né, o cardume sempre tá fluindo ali, né, sempre tá indo, né, fluindo sem nenhum obstáculo, então é uma carta que fala que a situação vai fluir, que não vai haver obstáculos, que não vão haver imprevistos. Tem a energia financeira, né? Então fala da entrada de dinheiro, do ganho de dinheiro, né? Até porque, como eu falei, ela tem essa energia de Oxum, né? E Oxum é a cara da riqueza. Então tá tudo certo aí quando sai essa carta. Só se em cima dela saiu uma carta que, por exemplo, mostra um dinheiro bloqueado, né, uma dificuldade do dinheiro entrar, ou algo que estava fluindo e aí surgiu um obstáculo. Mas ela sozinha, né, basicamente só ela ali já traz uma energia positiva de não haverem obstáculos ou imprevistos e uma boa entrada de dinheiro também, se na pergunta tiver algo relacionado a questões financeiras, né? Se for algo, uma pergunta ali sobre relacionamento amoroso, o amor, você pode falar ali que o amor tá fluindo, né? Que nesse relacionamento dificilmente vão haver obstáculos ali ou imprevistos, tá? A carta da âncora. A âncora, ela tem também um lado, né, positivo, um lado positivo, que ela pode estar representando algo que está estagnado ou algo que está estabelecido, entende? Então pode representar uma situação onde você fica estagnado, né? Onde você está parado, você não está conseguindo se mover. Assim como pode então ser uma situação de estabilidade, que nem, eu quero saber quando eu estou num emprego e eu quero saber se esse emprego vai me trazer estabilidade. E aí, de repente, sai a âncora, pode confirmar que esse trabalho vai trazer estabilidade financeira para a pessoa, tá? Então, assim, a âncora traz tanto algo parado, tá? Algo que está estagnado e precisa de um movimento, como uma situação de estabilidade, de compromisso, né? Que se firmou um compromisso e vai seguir com aquele compromisso, né? Que se vai seguir com o que foi prometido, com o que foi né? O que se fez de acordo ali, vai seguir dessa forma, entendeu? Tem alguns outros também, tem alguns outros significados também, de, por exemplo, que traz na questão de, quando fala assim de aposentadoria, né? Ou, por exemplo, se dependendo das cartas que tem junto, pode falar assim, você vai ficar, por exemplo, estagnado nessa, aqui tá mostrando uma estagnação na situação, e sabe quando começa a enferrujar, né? O ferro começa a enferrujar, começa a deteriorar. Aí tem uma situação dessa também, que fala assim, se continuar assim estagnado, você vai começar a ficar doente, né? Vai começar a enferrujar, vai começar a deteriorar. Então tem que buscar uma motivação aí para sair dessa situação, ou como eu falei da aposentadoria, vai permanecer nesta situação, vai permanecer neste emprego até se aposentar, tá? Por fim, a carta da cruz. A cruz, a gente tem toda a historinha lá, né, de Jesus, que foi camelando ali, né, caminhando ali com a cruz nas costas, carregando um peso, um fardo, mas ele sabia, né, que ele tinha um objetivo, que ele tinha um porquê de passar por aquilo, de fazer aquilo, que no final aquilo lá, né, ia trazer para ele uma recompensa, que era por um motivo muito maior que ele, por um objetivo muito maior que ele. Então tá mostrando que as recompensas, elas não vêm de mão beijada, tá mostrando o sofrimento, o sacrifício que você tem que fazer para conquistar algo, né? Que é aquela coisa assim, tudo que vem fácil vai fácil, o que vem com sacrifício, né, perdura.
Então traz esse simbolismo de você se esforçar muito para conseguir o melhor resultado, de você se esforçar muito para conseguir algo. Também fala sobre a necessidade de você ter que abrir mão de algo para conseguir outra coisa, que nem lá Jesus, né, que teve que abrir mão da vida dele praticamente para salvar uma galera toda. Então precisa abrir mão. É a Via Crucis ali, né, aquele caminho ali de dor, difícil, mas que a vitória tá lá no final, mas que tem uma vitória, tá? É sacrifício, é difícil, né, tem dor, mas no final tem um resultado vitorioso, no resultado tem uma vitória, né? E às vezes você vai precisar abrir mão de algo, entendeu? Então ele tá avisando, você perguntou alguma coisa ali, né? Ah, eu quero saber se eu devo fazer isso, ou se eu, né, qual caminho eu devo seguir, enfim, sai a carta da cruz. Então a gente fala assim, ó, o caminho vai ser difícil, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, e aí é o livre-arbítrio da pessoa dela decidir, né? Ah, não, eu não quero ter que abrir mão de nada, então eu não vou seguir por esse caminho, né? Ah, não, eu quero as coisas mais fáceis, então se esse caminho é o mais difícil, eu não vou seguir por ele, entendeu? Aí a pessoa também, né, ou você que vai determinar, definir ali usando o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha para seguir ou não um caminho, para seguir ou não um conselho, o conselho das cartas, né? Nossa, esse vídeo ficou bem longo, eu queria começar agora já a me aprofundar um pouco mais nas cartas, colocando, já incluindo aqui os parzinhos, né, fazendo uns parzinhos, mas já tá muito longo, então no próximo vídeo a gente começa aí, eu começo aí a juntar, tá? A colocar, tipo, essa carta junto com tal carta, ou separar, ou até mesmo, né, separar as cartas dos significados por tema. Aí vê o que vocês preferem, vocês comentam aí, coloca aí embaixo pra mim. Por exemplo, significado da carta por tema, o que seria? Falar sobre o cavaleiro, o que ele significa no amor, o que ele significa no trabalho, o que ele significa na saúde, o que ele significa no espiritual e o que ele significa na família, tá? Aí, se vocês quiserem, eu trago, então, cada carta com os seus significados separados por temas, ou então, no próximo vídeo, eu já trago fazendo, por exemplo, o que significa sair a carta do cavaleiro junto da carta dos trevos. O trevo, né? Juntar o trevo, o cavaleiro com o trevo significa o quê? Entendeu? Aí vocês que sabem, aí vamos ver. Comenta aí se vocês preferem, então, os significados por temas ou significado por par de cartas, tá bom?